A noite estava mais fria do que o normal, e Sofia sentiu um arrepio percorrer sua pele enquanto caminhava entre as prateleiras empoeiradas da velha biblioteca da cidade. Seu turno já deveria ter acabado há pelo menos 30 minutos, mas algo dentro dela a impedia de sair. Havia algo de diferente naquela noite, um instinto que não conseguia ignorar. Ela trabalhou ali desde que se lembrava, praticamente crescendo entre as estantes antigas e os livros de couro desgastado. Gostava do silêncio, do cheiro de páginas amareladas pelo tempo e do mistério de cada história escondida ali. Mas, naquela noite, o silêncio parecia mais pesado, quase sufocante. O relógio marcava 23 horas e 45 quando seus olhos foram atraídos para um canto que nunca antes havia chamado sua atenção. Uma prateleira antiga, escondida na parte mais escura da biblioteca, estava ligeiramente aberta, como se um segredo estivesse à espreita atrás dela. Algo dentro de Sofia a instigou a se aproximar. Com passos lentos, ela deslizou os dedos pela madeira antiga e empurrou a prateleira. Um rangido baixo ecoou pelo salão vazio, e então ela viu. Uma pequena abertura revelava uma sala oculta, iluminada apenas por um candelabro trêmulo sobre uma mesa de madeira maciça. No centro da mesa, um livro antigo, grosso e encadernado em couro vermelho, descansava como se estivesse esperando por alguém para descobri-lo. O coração de Sofia acelerou. Ela não sabia o que era aquilo, mas a curiosidade a consumia. Hesitou por um instante, mas logo deu um passo à frente, sentindo o chão render sob seus pés enquanto adentrava o espaço escondido. A cada passo, a respiração ficava mais curta. Finalmente, ela estendeu as mãos e tocou a capa do livro. O contato foi imediato, como um choque elétrico. Sofia estremeceu e puxou a mão de volta, mas algo dentro dela exigia que continuasse. Com um movimento cuidadoso, abriu o livro na primeira página. As letras douradas brilhavam sob a luz fraca, e seu estômago revirou ao ler o título, O Destino de Sofia. Ela piscou, confusa. O que era aquilo? Uma brincadeira? Um acaso? Virou algumas páginas, as palavras se tornando mais nítidas, e então seu sangue gelou. A história narrava a vida de uma jovem chamada Sofia Almeida, bibliotecária, órfã, amante de livros. Cada detalhe era exatamente igual à sua vida. Com os dedos trêmulos, ela virou mais uma página e encontrou algo ainda mais assustador, um nome que nunca havia visto antes. Miguel Vasquez. Ele apareceu para mudar tudo, dizia a frase logo abaixo. Sofia sentiu um arrepio profundo correr por sua espinha. Ela nunca ouvirá falar desse homem. Quem era ele? O que aquilo significava? Mas antes que pudesse seguir em frente, o sino da biblioteca soou, indicando que era meia-noite. O som ecoou pelo salão vazio, e então, um vento forte invadiu a sala oculta. As velas piscaram, ameaçando apagar-se. O livro começou a vibrar em suas mãos, e um arrepio percorreu seu corpo. Sentiu como se estivesse sendo observada. Virou-se rapidamente, o coração acelerado, e foi quando viu ele. No batente da porta, um homem alto e de presença marcante a observava com um olhar sombrio. Os cabelos negros estavam ligeiramente bagunçados, e os olhos de um azul profundo pareciam enxergar diretamente dentro dela. Ele estava vestido de preto, a jaqueta de couro aberta revelando um corpo firme e musculoso. Mas o que mais chamou sua atenção foi a maneira como ele a olhava, como se a conhecesse. Como se já soubesse quem ela era. Você não deveria ter tocado nesse livro, Sofia, sua voz era baixa e intensa, como um trovão prestes a estourar. Ela engoliu em seco. Como ele sabia seu nome? Quem é você? Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. O homem deu um passo à frente, e ela sentiu um impulso instintivo de recuar. Algo nele exalava perigo. Não era apenas sua aparência sombria, mas a energia que o cercava. Meu nome é Miguel Vasquez, ele disse, e o choque percorreu o corpo de Sofia como um raio. Miguel Vasquez. O mesmo nome que estava escrito no livro. Sofia sentiu um frio na espinha. Aquilo não podia ser uma coincidência. Como você sabe sobre esse livro? Ela perguntou, tentando ignorar o tremor na própria voz.
Miguel observou-a por um instante, como se estivesse avaliando suas reações. Seu olhar era intenso, penetrante. Por que esse livro não deveria existir? Ele respondeu, cruzando os braços. E por que, de alguma forma, ele contou sua história antes mesmo de você vivê-la? O silêncio entre eles se estendeu, carregado de tensão. O coração de Sofia batia tão rápido que ela temia que ele ouvisse. Você me conhece? Ela sussurrou, sem conseguir esconder o medo. Miguel ficou em silêncio por um instante, antes de finalmente responder. Ainda não. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia. Mas, de alguma forma, Sofia sabia que aquele homem estava ligado ao seu destino. Antes que pudesse questioná-lo, um barulho ecoou na entrada da biblioteca. Passos apressados. Miguel se virou rapidamente, o corpo enrijecendo. Eles nos encontraram, ele rosnou, os olhos agora tomados por uma fúria sombria. Sofia sentiu o estômago se revirar. Quem? Antes que pudesse terminar a pergunta, Miguel a segurou pelo pulso e a puxou para trás da prateleira. Não temos tempo para explicações. Você precisa confiar em mim. A porta da biblioteca se abriu com força, e Sofia sentiu o ar se esvair de seus pulmões. Várias sombras entraram no salão escuro. Homens de preto, de expressão fechada. E eles estavam procurando por ela. Miguel se inclinou sobre ela, seu rosto ficando perigosamente próximo ao dela. Sua respiração era quente contra sua pele. Escute bem, Sofia, ele murmurou. Se quiser sobreviver, precisa me seguir. Agora. Seu coração batia tão forte que doía. Ela não o conhecia. Não sabia quem ele era. Mas algo dentro dela gritava que, se não confiasse nele agora, jamais teria outra chance. Engolindo o medo, ela assentiu. Miguel segurou sua mão com firmeza e, em um movimento rápido, a puxou para fora da sala secreta. Eles correram pelos corredores estreitos da biblioteca, os passos dos perseguidores ecoando logo atrás deles. Sofia nunca sentiu tanto medo na vida. Mas, ao mesmo tempo, nunca sentiu tanta adrenalina. A história que ela havia lido no livro estava se tornando real. E ela não tinha ideia do que estava por vir. Sofia e Miguel correm pelas ruas escuras da cidade, fugindo dos homens que os perseguem. Ela não sabe para onde estão indo, mas algo dentro dela diz que sua vida nunca mais será a mesma. Comente, você confiaria em Miguel? O que acha que ele esconde? A respiração de Sofia estava ofegante enquanto corria pelas ruas escuras, sua mão ainda presa firmemente na de Miguel. O coração pulsava tão forte que parecia prestes a explodir. Atrás deles, o som de passos apressados ecoava entre os becos úmidos da cidade. Os homens que haviam invadido a biblioteca ainda os perseguiam, e Sofia mal conseguia processar a velocidade com que sua vida havia virado de cabeça para baixo. Miguel, ao contrário dela, parecia completamente no controle da situação. Cada movimento dele era preciso, cada curva que tomava era calculada. Ele não estava apenas fugindo. Ele sabia exatamente para onde estava indo. Vire aqui. Ele ordenou, puxando-a bruscamente para dentro de um beco estreito. Sofia tropeçou, mas Miguel a segurou firme, impedindo que caísse. O beco era apertado, escuro e exalava um cheiro de umidade e concreto envelhecido. O som dos passos se aproximava, e Sofia prendeu a respiração. Eles estavam encurralados. Miguel puxou uma grade de metal enferrujada no final do beco. Para surpresa de Sofia, ela deslizou para o lado, revelando uma passagem estreita que levava para dentro de um prédio abandonado. Sem hesitar, ele entrou, arrastando-a consigo. Assim que passaram, ele fechou a grade silenciosamente e colocou um cadeado. Sofia ainda estava tentando recuperar o fôlego quando ouviu os homens se aproximando do beco. Eles estavam a poucos metros de distância. Miguel levou um dedo aos lábios, indicando que ela ficasse em silêncio. Ela prendeu a respiração e fechou os olhos, o corpo inteiro trêmulo. Os homens pararam diante da grade, os feixes de suas lanternas iluminando a parede úmida do beco. Merda!
Eles desapareceram. Eles não podem ter ido longe. Espalhem-se. O som dos passos se afastou, e Miguel só relaxou quando teve certeza de que estavam a uma distância segura. Sofia, por outro lado, sentia como se seu corpo inteiro estivesse prestes a desmoronar. O que está acontecendo? Sua voz saiu em um sussurro trêmulo. Miguel não respondeu de imediato. Ao invés disso, acendeu uma pequena lanterna, iluminando o interior do prédio. Era um espaço abandonado, com paredes descascadas e móveis velhos espalhados pelo chão. Um esconderijo improvisado. Você não deveria ter tocado naquele livro. A voz dele era baixa, mas carregada de intensidade. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se afastou um pouco dele, cruzando os braços em um gesto inconsciente de autoproteção. Eu não fiz nada. O livro estava lá, eu só. O livro estava lá esperando você. Miguel a interrompeu, os olhos azuis brilhando no escuro. Ele foi escrito para você. O estômago de Sofia revirou. Isso não faz sentido. Como um livro pode ter a minha história antes mesmo de eu vivê-la? E mais, como você sabia que eu estava lá? Miguel suspirou pesadamente e passou as mãos pelos cabelos, como se estivesse lutando contra si mesmo para decidir o que revelar. Porque eu estava te observando. As palavras dele bateram em Sofia como um soco. Seu corpo inteiro ficou tenso. Você estava me seguindo? Ele deu um passo à frente, e ela deu um passo para trás instintivamente. O olhar dele era intenso, penetrante, e pela primeira vez, Sofia percebeu que não importava o quão atraente Miguel fosse, havia algo nele que gritava perigo. Eu não estava te seguindo. Eu estava te protegendo. Proteger de quê? De quem? Miguel hesitou por um momento, e então soltou a bomba. De quem encomendou a sua morte? Sofia congelou. Suas pernas pareceram perder a força, e ela teve que se apoiar em uma parede para não cair. O quê? Alguém quer você morta, Sofia. E eu fui contratado para matar você. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sufocante. O mundo inteiro pareceu girar ao redor dela. Seu coração disparou, e um frio mortal tomou conta de seu corpo. Você está mentindo. Sua voz era um sussurro quebrado. Isso é algum tipo de brincadeira? Miguel a encarou sem piscar. Não. Eu nunca erro meus alvos, Sofia. Mas quando te vi naquela biblioteca, quando vi que o livro sabia tudo sobre você, eu soube que não poderia fazer isso. O medo se transformou em algo ainda mais assustador, pânico absoluto. Ela estava sozinha. Sem família, sem ninguém para recorrer. E agora, um estranho misterioso dizia que havia sido contratado para matá-la, mas que mudou de ideia? Sofia engoliu em seco. E se ele estivesse mentindo? E se essa fosse apenas uma nova estratégia? Por que você não me matou? Porque eu quero saber por que querem você morta. A voz de Miguel era firme. E porque algo me diz que você é muito mais importante do que imagina. Os olhos de Sofia estavam marejados. Cada célula do seu corpo gritava para que ela fugisse. Mas ela sabia que não tinha para onde correr. Ele percebeu o desespero dela e, pela primeira vez, sua expressão se suavizou. Se eu quisesse te matar, já teria feito isso. As palavras eram brutais, mas tinham um peso real. Era verdade. Ele teve várias chances. E, ainda assim, não a machucou. Sofia olhou para ele por longos segundos, tentando encontrar uma resposta. O que você quer de mim? Miguel suspirou e, pela primeira vez, desviou o olhar. Eu quero respostas. E você também deveria querer. Sofia fechou os olhos por um momento, tentando processar tudo. Alguém queria matá-la. Alguém pagou um assassino para dar fim à sua vida. Mas por quê? O que ela tinha feito para merecer isso? Finalmente, ela olhou para Miguel, e algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, não via apenas o perigo nele.
via um homem preso em um jogo que também não entendia completamente. O que fazemos agora? Miguel observou-a por um longo tempo antes de responder. Agora, nós descobrimos quem te quer morta. E por quê? E, naquele momento, Sofia soube que não havia mais volta. O silêncio no pequeno esconderijo era quase ensurdecedor. Sofia sentia o peso da revelação de Miguel como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. Alguém pagou para matá-la. Alguém que, até aquele momento, ela nem sabia que existia. Miguel mantinha-se encostado contra a parede, os braços cruzados e os olhos fixos nela, analisando cada reação sua. O brilho azul intenso de suas íris parecia perfurá-la, como se estivesse tentando decifrar se ela estava prestes a desmoronar ou reagir. Ela passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Sua vida era completamente comum. Ou, pelo menos, era o que ela pensava. Por que alguém pagaria para me matar? Sua voz saiu fraca, mas carregada de desespero. Eu sou apenas uma estudante. Minha vida não tem nada de especial. Miguel inclinou a cabeça, como se estivesse considerando algo. Talvez você não saiba o que fez para se tornar um alvo. Mas alguém sabe. E esse livro, ele apontou para a mochila dela, onde o livro proibido ainda estava guardado. Esse livro tem todas as respostas. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O livro. O objeto misterioso que havia desencadeado essa loucura. Com as mãos ainda trêmulas, ela abriu a mochila e retirou o volume. A capa antiga, de couro desgastado, parecia pulsar sob seus dedos. Ela abriu na primeira página novamente, o nome dela ainda destacado na dedicatória. Para Sofia Mendes. O destino já foi traçado. Agora, resta a você descobrir como sobreviver a ele. Cada palavra parecia arder como uma ferida aberta. Isso não faz sentido. Quem escreveria um livro sobre mim antes mesmo de tudo isso acontecer? Alguém que sabe muito mais do que você imagina. Miguel se aproximou e, com um gesto cuidadoso, virou as páginas. O livro descrevia momentos da vida dela que ninguém mais sabia. Pequenos detalhes, desde a infância até aquela noite fatídica na biblioteca. Mas então, ele parou em uma página. Seus olhos se estreitaram. Aqui. Sofia inclinou-se para ver o que o fez interromper a leitura. E então, seu sangue gelou. Havia um nome ali. O nome de quem queria vê-la morta. Enzo Vasquez. Seu coração acelerou. Esse nome, eu nunca ouvi falar. Miguel fechou o livro com um estalo. Mas ele ouviu falar de você. E pelo preço que pagaram pela sua cabeça, ele quer você morta de qualquer jeito. A revelação era um soco na realidade. Sofia tentou revirar as memórias, buscando qualquer pista que ligasse aquele nome à sua vida, mas nada vinha. Miguel notou sua confusão e suspirou. Ele não é qualquer um. Enzo Vasquez é um dos nomes mais perigosos do submundo. Tráfico, corrupção, assassinatos por encomenda, esse homem tem sangue nas mãos. Se ele te quer morta, há algo muito maior acontecendo do que você imagina. Sofia se encolheu. A ideia de estar sendo caçada por um homem assim fazia cada fibra do seu corpo gritar em alerta. Ela olhou para Miguel, sua única fonte de segurança naquele momento. Mas como poderia confiar nele? Ele ainda era um assassino de aluguel. Ele deveria ter acabado com sua vida. Mas ali estava ele, quebrando todas as regras para protegê-la. E você? Como sabe tanto sobre esse Enzo? Miguel desviou o olhar por um instante. Eu já fiz trabalhos para ele antes. Sofia sentiu um nó na garganta. Então, você já matou para ele? O silêncio dele foi resposta suficiente. Seu coração apertou. O homem que estava ali, protegendo-a, já havia sido pago para tirar vidas. E ele quase tirou a dela. Mas algo dentro dela dizia que Miguel não era apenas um assassino frio. Se fosse, já teria cumprido seu trabalho. Ele a observava com uma intensidade inquietante.
Se eu soubesse quem você era, nunca teria aceitado o trabalho. A voz dele era grave, carregada de algo que parecia arrependimento. Sofia desviou o olhar, tentando controlar a avalanche de emoções. Então o que fazemos agora? Descobrimos por que esse homem te quer morta. Ela mordeu o lábio. E se não houver um motivo? Se ele simplesmente for um louco que decidiu acabar com a minha vida por nada? Miguel balançou a cabeça. Homens como ele não desperdiçam dinheiro sem motivo. Há algo em você que o incomoda. Há algo que ele quer esconder. Sofia sentiu um arrepio subir pela coluna. Você acha que tem a ver com o livro? Eu tenho certeza. Miguel andava pelo pequeno esconderijo como um predador enjaulado. Sofia podia ver que ele estava inquieto, seus músculos tensionados sob a camisa preta justa. Ele estava lutando consigo mesmo. Eu preciso encontrar esse cara. Ele finalmente quebrou o silêncio. Sofia arregalou os olhos. O quê? Você quer ir atrás de um homem que quer me matar? Miguel olhou para ela com seriedade. Se não o encontrarmos primeiro, ele vai encontrar você. E, da próxima vez, talvez eu não esteja por perto para impedir. Ela tremeu. O medo era sufocante, mas a lógica de Miguel fazia sentido. Você não precisa vir. Eu posso cuidar disso sozinho. Sofia sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Era como se ele estivesse se despedindo. Ela balançou a cabeça. Não. Se alguém quer me ver morta, eu preciso saber o motivo. Eu vou com você. Miguel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse considerando os riscos. Finalmente, ele assentiu. Então se prepare, Sofia. A partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. E ela sabia que era verdade. Miguel e Sofia agora têm um nome, Enzo Vasquez. Mas quem ele realmente é? O que ele quer dela? E o mais importante, até onde Miguel está disposto a ir para protegê-la? Comente, vocês acham que Miguel está começando a se apegar a Sofia? Ou ele ainda esconde algo? O ar dentro do esconderijo parecia mais pesado. O nome Enzo Vasquez ecoava na mente de Sofia como um sino de aviso, e por mais que tentasse compreender como sua vida cruzou com a desse homem perigoso, nada fazia sentido. Ela era apenas uma garota comum. Não tinha segredos obscuros, não devia nada a ninguém. Então por que alguém tão poderoso queria vê-la morta? Miguel parecia saber que ela estava perdida em pensamentos. Ele se mantinha em pé, encostado contra a mesa de madeira no centro do cômodo, os braços cruzados sobre o peito largo, analisando-a com seu olhar penetrante. Não adianta tentar entender sozinha. Sua voz era firme, mas sem agressividade. O único jeito de conseguir respostas é encarar isso de frente. Sofia levantou os olhos para ele, um misto de medo e determinação em sua expressão. E como você pretende fazer isso? Vasquez não é qualquer um. Você mesmo disse que já trabalhou para ele. Ele deve ter dezenas de homens protegendo-o. Se chegarmos perto, podemos acabar mortos. O canto dos lábios de Miguel se ergueu em um sorriso sombrio. A questão, gatinha, não é se podemos acabar mortos. É quando. Sofia estremeceu. O tom dele não era uma ameaça, era um fato. Ótimo, então vamos correr direto para o perigo. Excelente plano. Miguel se afastou da mesa e caminhou até onde ela estava, diminuindo a distância entre eles. Sua presença era avassaladora, a tensão que pairava entre os dois era quase elétrica. A única alternativa seria fugir. Ele ergueu a mão e tocou de leve o queixo dela, forçando-a a encará-lo. E fugir nunca resolveu nada. O toque foi breve, mas o suficiente para que Sofia sentisse o coração acelerar. Aquela conexão entre eles estava crescendo. Ela respirou fundo. Então qual o plano? Vamos encontrá-lo antes que ele nos encontre. A primeira pista veio de um contato de Miguel no submundo. Um informante que devia favores ao assassino e, por isso, não ousou questionar quando ele pediu uma localização.
Vasquez está em um cassino subterrâneo esta noite. Miguel anunciou, enquanto conferia as armas dentro de uma mala preta. Sofia arregalou os olhos. Cassino subterrâneo? Você quer mesmo invadir o território de um homem que quer me matar? Ele lhe lançou um olhar afiado. Você acha que ele vai simplesmente aparecer na nossa frente em plena luz do dia? Vasquez só se sente seguro em seus próprios domínios. E é lá que vamos fazer ele sair da toca. Sofia sentiu um frio na espinha. E como pretendemos entrar em um lugar assim sem sermos mortos antes mesmo de passar pela porta? Miguel sorriu. Você vai precisar de um vestido. Quando Miguel parou o carro em frente a uma boutique de luxo, Sofia piscou, confusa. Isso é sério? Você quer que eu vá fazer compras enquanto um homem tenta me matar? Exatamente. Sofia bufou. Você é louco. Só estou garantindo que você entre sem levantar suspeitas. Miguel abriu a porta do carro para ela. Agora entra. Escolha algo que faça os olhos de todos grudarem em você. Ela hesitou. Nunca foi do tipo que gostava de chamar atenção. Mas quando Miguel arqueou a sobrancelha, um desafio silencioso em seu olhar, algo dentro dela despertou. Ela saiu do carro e entrou na loja. Quando voltou, uma hora depois, trajava um vestido preto de seda que se moldava perfeitamente ao seu corpo. Miguel, que havia se recostado contra o capô do carro enquanto esperava, ergueu os olhos para ela. E sua expressão mudou. Ele a olhou de cima a baixo, seu maxilar se contraindo de leve. Parece que eu estava certo. Todos vão olhar para você. Sofia cruzou os braços. Incluindo você? O sorriso dele foi carregado de algo perigoso. Principalmente eu. O ambiente era luxuoso, com luzes douradas refletindo sobre os copos de cristal e cartas deslizando pelas mesas de apostas. Homens poderosos circulavam pelo lugar, acompanhados de mulheres que exalavam confiança e mistério. Sofia sentia o coração martelar. Ela não pertencia àquele mundo. Miguel, no entanto, parecia completamente à vontade. Ele segurava um copo de uísque como se aquilo fosse apenas mais uma noite comum. Mas Sofia sabia que ele estava atento. Cada movimento era calculado. Então, ele se inclinou em sua direção. Ele está aqui. Sofia seguiu o olhar dele. Um homem alto, de terno impecável e olhar frio estava sentado no bar, rodeado de seguranças. Enzo Vasquez. Ela engoliu em seco. Aquele era o homem que queria matá-la. E agora, ela estava cara a cara com ele. Você tem que sair daqui. Miguel murmurou. Sofia virou-se para ele, surpresa. O quê? Ele está cercado. E se perceber que você está aqui, pode não dar tempo de reagirmos. Ela hesitou. Mas não era exatamente isso que tinham vindo fazer? Mas então, algo mudou. Vasquez ergueu o olhar e encontrou os olhos de Sofia. Ela sentiu seu sangue congelar. O homem arqueou a sobrancelha, surpreso, antes de seu rosto se transformar em um sorriso lento e predador. Ele a reconheceu. Miguel percebeu no mesmo instante. Hora de sair. Mas antes que pudessem se mover, dois seguranças de Vasquez já estavam vindo em sua direção. Sofia sentiu o pânico crescer dentro dela, mas Miguel pegou sua mão e a puxou com firmeza. Confie em mim? Eu não tenho escolha. Ele sorriu. Então vamos. O tempo pareceu desacelerar enquanto Miguel a guiava para fora do cassino. A adrenalina corria por suas veias. Os seguranças de Vasquez estavam vindo, prontos para interceptá-los. Miguel puxou Sofia contra seu corpo e, antes que ela pudesse protestar, sua boca encontrou a dela em um beijo intenso e desesperado. Ela sentiu o choque de calor explodir entre os dois. Mas então, percebeu que ele estava usando o momento para distraí-los. Assim que os seguranças hesitaram, Miguel aproveitou a chance e puxou Sofia para a saída. Eles correram até o carro. Assim que entraram, Miguel ligou o motor com um rugido e arrancou.
Pelo retrovisor, Sofia viu os homens de Vasquez saírem do cassino, mas já era tarde demais. Ela olhou para Miguel, ofegante. Você me beijou para distrair eles? Ele sorriu. Não só para distraí-los. Seu coração deu um salto. O carro avançava pela estrada deserta, a escuridão da madrugada envolvendo tudo ao redor. O silêncio entre Sofia e Miguel era denso, carregado de tensão. O coração dela ainda martelava no peito, resquícios da adrenalina da fuga no cassino. Ela olhava para a estrada, mas sua mente estava presa no que havia acabado de acontecer. Ele a beijou. Não foi um beijo qualquer. Foi intenso, voraz, roubado e, ao mesmo tempo, cheio de intenção. Ela deveria estar furiosa por ter sido usada como distração, mas não conseguia ignorar a forma como seu corpo reagiu ao toque dele. Você está muito quieta. A voz rouca de Miguel cortou o silêncio. Ele não desviava os olhos da estrada, mas Sofia sabia que ele estava atento a cada pequeno movimento dela. O que você quer que eu diga? Sua voz saiu mais firme do que esperava. Miguel soltou uma risada baixa. Geralmente, quando uma mulher é beijada, ela tem alguma reação. Sofia cruzou os braços, encarando-o. Ah, então agora você quer falar sobre isso? Ele ergueu uma sobrancelha, um sorriso provocante nos lábios. Você quer negar que gostou? Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Odiava o fato de que ele estava certo. Miguel parecia saber exatamente o que aquele beijo fez com ela. Ele reduziu a velocidade do carro, os faróis iluminando uma cabana isolada em meio a uma floresta densa. Onde estamos? Um lugar seguro. Pelo menos por enquanto. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ele parou o carro. Quando ela desceu, percebeu o quanto estava isolado. A única coisa que se ouvia era o som dos grilos e do vento cortando as árvores. Ela estava completamente sozinha com ele. Dentro da cabana, Miguel acendeu algumas velas e uma lareira, lançando sombras dançantes pelo ambiente rústico. Ele tirou o casaco de couro e o jogou sobre uma cadeira antes de se virar para Sofia. Você precisa descansar. Ela cruzou os braços. E você? Eu não durmo muito. Sofia o observou por um instante. Desde o início, Miguel parecia inquebrável, como se nada o afetasse. Mas agora, sob a luz bruxuleante da lareira, ela via algo diferente nele. Exaustão. Você não pode me proteger se estiver morto de cansaço. Ele riu, balançando a cabeça. Você se preocupa comigo, gatinha? Ela desviou o olhar. Apenas estou sendo racional. Claro. O olhar dele era intenso, mas ele não a pressionou. Em vez disso, se aproximou e tocou o rosto dela com os dedos, sua pele áspera enviando um choque elétrico pelo corpo dela. Dorme, Sofia. Eu vigio. Ela queria protestar, mas sabia que seria inútil. Então, virou-se e entrou no quarto. Mas naquela noite, ela não conseguiu pregar os olhos. Horas depois, Sofia despertou ao som de vozes abafadas. Seu coração disparou quando se deu conta de que Miguel não estava na cabana. Levantando-se apressada, espiou pela janela. Ele estava do lado de fora, ao telefone. Sua expressão era séria, seu maxilar travado. Eu disse que isso não estava nos planos. A voz dele estava tensa. Ela não pode saber. Sofia sentiu um frio na espinha. Do que ele estava falando? Ela se afastou da janela antes que ele a visse e voltou para a cama. Quando Miguel entrou na cabana, minutos depois, seus olhos escuros varreram o quarto, como se conferissem se ela ainda estava dormindo. Sofia fechou os olhos, fingindo estar adormecida. O colchão afundou levemente. Ele estava sentado ao lado dela. Seu coração disparou. Por um instante, ela sentiu o calor da presença dele, mas logo depois, Miguel se levantou e saiu. Sofia abriu os olhos, o coração ainda acelerado. O que ele estava escondendo? Na manhã seguinte,
Miguel preparava-se para sair quando Sofia decidiu que não ficaria mais no escuro. Com quem você estava falando ontem à noite? Ele parou no meio do movimento de colocar a arma no coldre. Seu olhar encontrou o dela. Você estava acordada. Você está escondendo algo de mim. O silêncio entre eles foi tenso. Então, ele suspirou. Não posso te contar ainda. Mas confia em mim, é para o seu bem. Sofia sentiu um aperto no peito. Como eu posso confiar em você se sei que está mentindo? Ele se aproximou. Eu nunca menti para você. Omitir não é muito diferente. Miguel passou a mão pelo cabelo, frustrado. Se eu te contar agora, você vai fugir. E eu não posso deixar isso acontecer. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. O que poderia ser tão grave assim? Antes que pudesse perguntar mais, Miguel pegou seu casaco e caminhou até a porta. Vou resolver algumas coisas. Não saia daqui. E então, ele se foi. Horas depois, Sofia não conseguiu mais ignorar sua intuição. Se Miguel não diria a verdade, ela mesma descobriria. Ela encontrou o telefone que ele usava no bolso do casaco esquecido no sofá. Com as mãos tremendo, desbloqueou a tela. Havia uma única mensagem visível. Se continuar com ela, será caçado junto. Não há escapatória. O estômago de Sofia revirou. Miguel estava em perigo por causa dela. Mas por quê? Foi quando ela encontrou outra mensagem. Um nome. Enzo Vasquez quer que ela desapareça. O nome do homem que os perseguiu no cassino. Sofia sentiu o sangue gelar. Miguel não estava apenas protegendo-a. Ele estava se colocando em risco por ela. Quando Miguel voltou, já era noite. Assim que entrou, soube que algo estava errado. O que foi? Sofia estava de pé no meio da sala, o telefone dele nas mãos. Eu sei. Ele congelou. Sabe o quê? Ela respirou fundo. Que você está se sacrificando por mim. Que se continuar comigo, pode morrer. Miguel cerrou os punhos. Você não deveria ter mexido nisso. Então você confirma? Ele passou a língua pelos lábios, irritado. Sofia. Por que está fazendo isso? A pergunta pareceu derrubá-lo. Miguel ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente falar. Porque não posso perder você. O coração de Sofia bateu forte. O que isso significa? Miguel deu um passo à frente, pegou seu rosto entre as mãos e a olhou fundo nos olhos. Significa que, pela primeira vez, eu me importo mais com alguém do que comigo mesmo. Antes que ela pudesse responder, ele a puxou para um beijo. Dessa vez, não foi por distração. Dessa vez, foi real. Comente, agora que Sofia descobriu tudo, ela deve continuar com Miguel ou fugir para salvá-lo? O silêncio que se seguiu ao beijo foi carregado de tensão, como se o mundo ao redor tivesse parado para assistir àquele momento. Sofia sentia os lábios formigando, o coração disparado e a mente completamente confusa. Miguel não era um homem qualquer. Ele era perigoso, intenso, mas naquele instante, ela viu algo além da brutalidade, algo que a deixava ainda mais perdida. Ele se importava com ela. Mas se isso era verdade, então ele estava arriscando a própria vida. Ela afastou-se abruptamente, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo enquanto tentava recuperar o fôlego. Você não pode fazer isso. A voz dela saiu mais fraca do que esperava. Miguel ainda segurava o rosto dela, mas sua expressão mudou. De desejo puro para algo mais sombrio. Fazer o quê? Colocar sua vida em risco por mim. Você tem que me deixar ir. O maxilar dele se contraiu, os olhos escureceram, e por um momento, Sofia achou que ele fosse explodir de raiva. Mas, em vez disso, ele sorriu. Um sorriso sem humor, perigoso. E você realmente acha que eu vou simplesmente te deixar partir? Depois de tudo? Ela sentiu um calafrio na espinha. Não de medo.
mas porque parte dela não queria ir. O telefone de Miguel vibrou na mesa ao lado. Ele rosnou, pegando o aparelho e lendo a mensagem que acabará de chegar. O corpo dele enrijeceu. Eles descobriram onde estamos. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Vasquez não vai parar. Ele já deve ter homens na estrada. Temos que sair agora. Ela arregalou os olhos, o pânico crescendo. E para onde vamos? Miguel olhou para ela, e naquele momento, Sofia percebeu que ele já sabia a resposta. Ou fugimos juntos, ou você segue sozinha. Mas, se escolher me deixar, eu nunca mais poderei te proteger. Sofia sentiu o coração martelar. Como poderia escolher? Se ficasse com ele, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas se fosse embora, ela perderia a única pessoa que a fez sentir algo real. Ela não percebeu que segurava a respiração até que soltou um longo suspiro. Então, ela olhou dentro dos olhos de Miguel e tomou sua decisão. O carro preto rasgava a estrada deserta em alta velocidade, as luzes vermelhas da madrugada piscando no retrovisor. Miguel dirigia como um demônio, os olhos fixos na estrada enquanto suas mãos firmes seguravam o volante. Temos que chegar até a fronteira antes do amanhecer. Sofia, ainda tentando entender a rapidez dos acontecimentos, olhou para trás. Nenhum carro seguia. Ainda. Ela não conseguia acreditar no que estava fazendo. Fugindo com um assassino. Mas Miguel não era só um assassino. Ele era o homem que despertou algo dentro dela que ela nunca soube que existia. O silêncio entre eles era carregado. Ela sabia que ele estava tenso, analisando todas as possibilidades. Mas, de repente, ele quebrou o silêncio. Você realmente confia em mim, não é? Ela não precisou pensar antes de responder. Sim. Miguel desviou o olhar da estrada por um segundo, seus olhos escuros encontrando os dela. Algo em sua expressão suavizou-se. Ele pegou sua mão por um instante e apertou suavemente. Então eu não vou te deixar morrer. Sofia sentiu seu peito apertar. Ela já não sabia mais se era medo ou amor. A primeira bala atingiu o vidro traseiro do carro com um impacto ensurdecedor. Sofia gritou, abaixando-se instintivamente, enquanto Miguel xingava e fazia uma curva brusca para a esquerda. Droga! Eles nos encontraram. 2 carros surgiram no retrovisor, os faróis iluminando a estrada escura enquanto os tiros continuavam. Segure firme. Miguel acelerou ainda mais, desviando-se dos disparos. O carro sacudia conforme ele tomava curvas fechadas, tentando despistá-los. Sofia tremia, o coração descontrolado. E agora? Miguel rosnou, os olhos cravados na estrada. Eu preciso que você confie em mim. Vai ter que pular. Ela arregalou os olhos. O quê? Tem um rio à frente. Se ficarmos no carro, estamos mortos. O medo se espalhou por todo o corpo dela, mas quando olhou para Miguel, viu que ele estava tranquilo. Como se aquilo fosse apenas mais um dia em sua vida. E então ela soube. Se Miguel dizia que era a única saída, então era. O salto para o desconhecido. O carro voou por uma encosta, e por um segundo, Sofia achou que seu coração fosse sair pela boca. E então, eles caíram na água. O impacto foi como ser atingida por um soco. A água gelada envolveu seu corpo, roubando-lhe o ar. Mas, antes que pudesse se desesperar, sentiu braços fortes ao seu redor. Miguel a segurou firme, puxando-a para a superfície. Eles emergiram, ofegantes. Os carros ficaram para trás, a estrada agora apenas um eco distante. Sofia segurava-se a Miguel, tremendo. Ele afastou o cabelo molhado do rosto dela, os olhos intensos. Você está bem? Ela assentiu, ainda sem fôlego. Ele passou o polegar por seu rosto e suspirou. Você não faz ideia do quanto eu quero você. Ela se perdeu no olhar dele. E então, sem mais palavras, ele a beijou. Dessa vez, não havia medo.
Não havia pressa. Apenas a certeza de que ela estava exatamente onde deveria estar. Nos braços dele. A água ainda escorria pelo corpo de Sofia quando Miguel a carregou para a margem do rio. O frio cortava sua pele, mas a presença dele era como fogo. As mãos grandes e firmes a seguravam com força, e quando ele a colocou de pé, os olhos escuros deslizaram lentamente por seu corpo, analisando cada detalhe como se quisesse gravar aquela imagem para sempre. Temos que sair daqui. Eles podem estar nos procurando. A voz dele saiu baixa, rouca, mas carregada de um desejo que Sofia nunca havia experimentado antes. Ela engoliu em seco. Sua roupa estava grudada ao corpo, revelando cada curva. E Miguel notou. Não me olhe assim. Ela tentou afastar-se, mas ele segurou seu pulso, puxando-a de volta. E como você quer que eu olhe? O tom de sua voz era um desafio. Dominante. Atraente. Letal. Sofia sentiu o ar faltar. Ele estava perto demais. O cheiro amadeirado misturado ao aroma da chuva, a forma como os músculos se tensionavam sob a camisa molhada, tudo nele a hipnotizava. E então, sem aviso, Miguel a puxou ainda mais para perto. Eu quase perdi você hoje. A confissão veio como um sussurro, mas ela sentiu a intensidade por trás de cada palavra. Ela não respondeu. Não sabia o que dizer. Seus olhos se fixaram nos lábios dele. E foi o bastante. Miguel a beijou. Dessa vez, não houve hesitação. O beijo foi profundo, intenso, desesperado. As mãos dele deslizaram por sua cintura, segurando-a com posse. O corpo quente contra o dela, os corações batendo em um ritmo frenético. Ela deveria se afastar. Mas não conseguia. Porque naquele instante, ela sabia. Não era apenas desejo. Ela estava apaixonada. A fuga para o refúgio. Miguel afastou-se lentamente, o olhar queimando. Vamos. Ainda não estamos seguros. Sofia assentiu, tentando controlar a respiração. Eles seguiram por uma estrada secundária até encontrarem um pequeno motel de beira de estrada. Era discreto, afastado, o tipo de lugar que Miguel parecia conhecer bem. Fique aqui. Ele disse, antes de desaparecer para conseguir um quarto. Sofia olhou ao redor, os nervos em alerta. Ela ainda não conseguia acreditar que estava ali. Fugia com um assassino. Um homem que deveria ter tirado sua vida, mas que agora lutava para protegê-la. Ela encostou-se à parede, os pensamentos um caos. Quando Miguel voltou, segurava a chave do quarto e uma sacola com roupas secas. Vai querer tomar banho primeiro? O tom casual deveria acalmá-la, mas tudo o que fez foi deixá-la ainda mais nervosa. Porque sabia que, quando saísse daquele banheiro, ele estaria lá. Esperando. A água quente escorria pelo corpo de Sofia, relaxando seus músculos, mas não sua mente. O que ela estava fazendo? Ela deveria fugir. Deixá-lo ali. Mas, ao invés disso, estava naquele banheiro, sabendo que ia voltar para os braços dele. Quando saiu, envolta em uma toalha, encontrou Miguel sentado na beira da cama, sem camisa, o corpo iluminado pela luz amarela do abajur. Ele levantou os olhos para ela. E pronto. Ela estava perdida. Venha aqui. Ela hesitou. Ele sorriu de lado, como se soubesse exatamente o que se passava na mente dela. Confia em mim? A pergunta ecoou no quarto. Sofia deu um passo à frente. Depois outro. E então, seu destino estava selado. Miguel puxou-a pela cintura e a colocou no colo, seus lábios explorando seu pescoço com suavidade, os dedos traçando caminhos por sua pele. Você é minha agora. Ele sussurrou contra sua pele, e Sofia soube que não importava o que acontecesse. Ela nunca conseguiria deixá-lo. O sol invadia o quarto quando Sofia abriu os olhos. Miguel ainda dormia ao seu lado, os traços relaxados, o peito subindo e descendo lentamente. Parecia, em paz. Ela se virou,
apoiando a cabeça na mão, observando-o. Como um homem tão perigoso poderia fazê-la sentir-se tão segura? Ela o amava. Mas amar Miguel significava viver no limite. E ela não sabia se estava pronta. Foi então que o telefone dele vibrou. Sofia olhou para a tela e congelou. Era uma mensagem. O prazo acabou. Traga-a hoje ou estará morto. O coração dela disparou. Afinal, por mais que Miguel a amasse, será que ele conseguiria escolher entre ela e a própria vida? Miguel deve contar a verdade para Sofia ou esconder seu dilema. O celular nas mãos de Sofia parecia pesar 1 tonelada. A mensagem ainda brilhava na tela, palavras que pulsavam como uma sentença de morte. O prazo acabou. Traga-a hoje ou estará morto. Seu coração disparou. Miguel ainda tinha a missão de matá-la. Ela sentiu o corpo ficar gelado. Tudo o que viveram até ali, teria sido mentira? Virou-se para ele, que dormia ao seu lado. Parecia tão em paz. O peito subia e descia lentamente, os traços duros suavizados pelo sono. O homem perigoso, letal, o assassino que deveria tê-la eliminado, agora estava ali, completamente vulnerável ao seu lado. E ela o amava. Mas será que ele a amava de volta? Ou tudo aquilo tinha sido um jogo? Sofia sentiu o desespero subir por sua garganta. Precisava sair dali. Precisava fugir. A escolha de Miguel. Miguel despertou com um movimento brusco. Imediatamente, notou a tensão no ar. Sofia estava em pé perto da porta, segurando seu celular. Seus olhos estavam marejados. E então ele soube. Ela havia lido. O silêncio foi sufocante. Sofia, Miguel se sentou na cama, passando a mão pelo rosto. Ele sabia que aquele momento chegaria. Ela riu de nervoso, segurando o celular com força. Vai me dizer que é mentira? Que essa mensagem não significa exatamente o que parece. Miguel fechou os olhos por um instante, lutando contra o medo de perdê-la. Eu o ia contar. Quando? Antes ou depois de me matar? Aquilo doeu mais do que qualquer tiro que ele já havia levado. Eu nunca faria isso. Nunca. Então por que ainda está aqui? Por que ainda está fugindo comigo, quando deveria ter resolvido isso antes? Miguel se levantou devagar, aproximando-se. Porque eu não consegui. Sua voz saiu rouca, carregada de uma sinceridade crua. Porque desde o primeiro momento que te vi, soube que estava condenado. Não consigo te machucar, Sofia. Não consigo nem pensar nisso. Ela fechou os olhos com força, lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Então o que vai fazer? Miguel olhou para ela. Seu destino estava selado. Vou matar quem me contratou. O último confronto. Não havia tempo a perder. Miguel sabia que, se não resolvesse aquilo, eles nunca teriam paz. Pegou sua arma, trocou de roupa rapidamente e caminhou até a porta. Mas Sofia o segurou. Não faça isso. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, seu olhar carregado de emoção. É a única forma de ficarmos juntos. E se der errado? E se você morrer? Miguel sorriu, um sorriso triste. Se eu morrer, quero que viva. Que vá embora. Que me esqueça. Sofia sentiu um aperto no peito. Ela nunca poderia esquecê-lo. E então, sem pensar, o beijou. Foi um beijo urgente, intenso, como se estivessem gravando um no outro a memória daquele momento. Quando Miguel saiu pela porta, Sofia sentiu seu coração despedaçar. A hora da verdade. Miguel foi sozinho. O encontro seria em um galpão abandonado, o mesmo local onde deveria ter levado Sofia há semanas. Ele entrou sem hesitação. Você demorou. A voz grave ecoou pelo galpão. Miguel encarou o homem de terno escuro. O mandante. Onde ela está? O homem perguntou, a impaciência evidente.
Miguel sacou a arma. Longe de você. Os olhos do mandante brilharam com fúria. Você realmente acha que pode quebrar um contrato assim? Miguel sorriu de lado, um sorriso frio. Eu não acho. Eu tenho certeza. E então atirou. O homem caiu morto antes de entender o que aconteceu. Estava feito. O recomeço. Miguel voltou para o hotel com o coração pesado. Será que ainda havia um futuro para ele e Sofia? Quando abriu a porta do quarto, encontrou-a sentada na beira da cama, os olhos inchados de chorar. Ela se levantou devagar. Você voltou. Ele a olhou, sentindo algo quebrar dentro de si. Sempre voltarei para você. Ela correu para seus braços. E naquele abraço, souberam que tinham vencido. Meses depois. O casamento mais inesperado. O sol brilhava sobre o mar, refletindo a cor dourada do pôr do sol. Sofia usava um vestido branco simples, mas deslumbrante. Miguel, em um terno preto impecável, não conseguia tirar os olhos dela. Nunca pensei que estaria aqui. Ele murmurou, segurando suas mãos. Ela sorriu. Eu também não. O juiz iniciou a cerimônia, mas para Miguel, nada mais importava. Ele encontrou Sofia no momento mais sombrio de sua vida. E agora, ela era sua luz. Quando o juiz disse pode beijar a noiva, ele não hesitou. E no instante em que seus lábios se tocaram, Miguel soube. Ele não era mais um homem sem destino. Agora, seu destino era ela. Comente, você acreditaria em um amor assim?